Perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. A gente se sentiu descartável. É como se nós cristãos estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja hoje. Pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Pressão de pastores e irmãos de fé por votos em Bolsonaro tem levado evangélicos à expulsão ou abandono de igrejas em diferentes partes do Brasil. Uma pesquisa do Datafolha sugere que 6 em cada 10 evangélicos brasileiros pretendem votar em Jair Bolsonaro PL no segundo turno. As frases acima foram ditas por cristãos que não fazem parte desse grupo majoritário. Apesar de representarem parte expressiva da comunidade evangélica, 4 em cada 10, segundo o levantamento mais recente do Instituto, aqueles que discordam do presidente raramente têm chance de expressar sua opinião. Principalmente dentro das igrejas, eles contam. A BBC News Brasil, eles dizem que, enquanto muitos dos seus irmãos de fé apoiam Bolsonaro por medo de enfrentarem episódios futuros de intolerância religiosa no Brasil, a perseguição contra cristãos já existiria no país. Nas palavras dos entrevistados, ela acontece dentro dos próprios templos, puxada principalmente por líderes religiosos que ameaçam com castigo divino ou punição dentro da própria igreja aqueles que discordam da fusão entre política e religião que tem marcado estas eleições. A BBC News Brasil pediu esclarecimento a todas as igrejas citadas nessa reportagem. Igreja Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia de Deus e Santuário Católico de São Miguel Arcanjo, nenhuma respondeu às solicitações de comentários. Enquanto pastores influentes como André Valadão e Silas Malafaia dizem que igrejas devem ter posições políticas claras e fazem campanha pela reeleição do atual presidente, a BBC News Brasil recebeu mais de 100 relatos de cristãos, principalmente evangélicos, que narram episódios de pressão ou intimidação dentro dos templos da reta final da eleição. Muitos pediram anonimato com medo de consequências para si próprios ou suas famílias dentro das igrejas. Outros já sofreram consequências. Por voto em Bolsonaro, líderes religiosos ameaçam com castigo divino ou punição dentro da própria igreja aqueles que discordam da fusão entre política e religião que tem marcado estas eleições. Queimar quem vota em Lula. Alisson Santos diz ter sido expulso junto à esposa da igreja evangélica que frequentava desde 2019 em Aracaju, Ceará. Até o início de outubro, ambos trabalhavam como evangelizadores de jovens no templo. Em entrevista à BBC News Brasil, ele diz que apoio de pastores a Bolsonaro e seus aliados sempre existiu, mas intensificou no segundo semestre, quando um dos pastores se candidatou a deputado estadual. A partir daí, em todas as reuniões, a gente tinha que orar por esse pré-candidato e fazia reuniões para falar sobre isso. Ele conta, diziam que Bolsonaro é o único candidato que defende a liberdade religiosa, o único que vai manter as igrejas abertas, e que Lula, se for eleito, vai fechar as igrejas, queimar as igrejas. Ele conta que viu frequentadores da igreja sendo expostos do altar por discordarem dos candidatos apoiados pela igreja. Ele e o pastor, antes do culto, procurou pessoas para perguntar em quem elas votariam. Algumas pessoas disseram que votariam num candidato diferente do dele. Na hora do culto, ele usou essas pessoas como exemplo do que não fazem. Ele diz, ele fez isso durante a palavra 2 semanas antes da eleição. Para o jovem, o tom violento adotado em alguns cultos contradiz o propósito dos templos religiosos. Teve um culto em que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas,
ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso não foi fora da igreja, não. Foi nos corredores, foi na frente da igreja toda, diz ele. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo pelos irmãos da fé e pelos próprios pastores, porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão, diz entrevistada. Minha esposa só chora. Após semanas evitando se posicionar na frente de pastores, Alice compartilhou no status do WhatsApp o trecho de uma entrevista de Bolsonaro à revista Isto É, Gente, em fevereiro de 2000, questionando na ocasião sobre sua opinião em relação ao aborto, que hoje condena veementemente. O então deputado respondeu: tem que ser uma decisão do casal. Alisson também compartilhou um vídeo gravado em 2017 quando Bolsonaro discursou dentro de um templo da maçonaria, entidades criticada pelos evangélicos. Ambas as imagens viralizaram recentemente nas redes sociais e foram usadas por opositores para ilustrar a mudança do discurso religioso de Bolsonaro ao longo das últimas 2 décadas. Foi justamente por esse vídeo que eles marcaram uma reunião da diretoria contra o jovem. Ele e o pastor disse: se vocês que não querem seguir o procedimento da igreja procurem outro lugar. E isso para mim foi um absurdo. E não foi nem particularmente foi em frente a toda a diretoria. Os dois deixaram seus cargos e não frequentam mais a igreja desde então. É muito triste, minha esposa só chora desde o ocorrido. Ela só chora porque é um lugar que sempre nos acolheu, afirma. A perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Alisson diz ter sido expulso da igreja por pensar diferente do pastor. A perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. Perseguição dentro do templo. Marte vive numa capital nordestina, muito religiosa. Ela também diz que se viu obrigada a deixar a igreja que frequentava há décadas por descontar da pressão de pastores por apoio ao presidente. Sinceramente, eu me senti pressionada. Fiquei muito triste e decepcionada primeiramente. E sinceramente não tendo vontade de retornar para o templo, mas porque Jesus não é isso. Ele não veio para fazer pressão, diz. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo pelos irmãos da fé e pelos próprios pastores, porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé ela está sendo colocada à prova. Durante toda a entrevista, Marta cita trechos e ensinamentos da Bíblia. Não é assim que Jesus nos ensinou, que a gente fosse agressivo, que a gente que se armasse e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra de Deus diz que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade, e afirma. Jesus, ele é maior e é amor e bondade. Ele veio para curar, salvar e libertar, e não para colocar medo nas pessoas. Mãe de uma criança pequena e de um adolescente, ela conta que a pressão política e o consequente afastamento da igreja abalou toda a família. Isso mexe muito com a família, porque temos uma base religiosa. Uma base cristã. Você fala para os seus filhos, porque você prega para os seus filhos sobre a doutrina que você crê, e de repente o seu filho pergunte: mãe, que Cristo é esse? Que doutrina é essa? Que religião é desse jeito, sob pressão, sob ditadura, você não pode escolher. Ninguém se importou com a nossa saída. De Luana, a gente sentiu descartável, né? Ficamos com uma visão de que é um ambiente em que a gente não vai ser bem-vinda por causa da forma que a gente pensa. Arquivo pessoal. Quase 3.000 quilômetros separa Marta de Deolana, uma assistente social de Osasco que frequentava a Assembleia de Deus há 12 anos.
A história, no entanto, se repete. Sinto que perdi uma referência de verdade. Sempre acreditei em Deus, sempre gostei de ficar na igreja, sempre gostei de participar dos grupos e era realmente algo que fazia parte da minha vida. Era conta por videoconferência. Eu sinto que isso se perdeu. Não reconheço mais a igreja hoje como a conhecia há 10 anos, porque por mais que a igreja sempre tenha sido um posicionamento conservador, tenha a questão da doutrina. Eu vejo coisas hoje de forma muito violenta. Se penso de forma diferente, veio uma palavra de condenação. É como se eu pudesse ser punido por um pensamento que seja contrário. A punição na prática aconteceu. Tudo começou quando seu marido, que frequentava a igreja desde criança, procurou um presbítero após o culto, após se sentir ofendido por alguma de suas falas. Meu esposo terminou o ensinamento dos adolescentes, levou para o final da aula para adultos. Esse homem estava finalizando a aula. Ele começou a passar alguns slides, colocando como se fosse o antes e depois dos jovens que entraram nas universidades públicas. Era uma espécie de alerta para os pais que estavam ali, ela conta. As imagens, segundo Deolana, mostravam o antes e depois de jovens que entraram em universidades públicas. O jovem todo arrumado em um primeiro momento, e depois ele fazendo uso de drogas, se tornando homossexual dentro da universidade e coisas desse tipo, querendo deixar bem claro que universidades públicas eram um ambiente perigoso para os jovens. Eles disseram ao religioso que aquele discurso era inapropriado e que o próprio marido de Eulane estudava em uma universidade pública. Ele já se alterou bastante pelo que eu entendi, por ter sido questionado por uma fala como se ele já não admitisse ser questionado. Aí chegou o momento que ele falou: estou vendo que você é de esquerda e sinto muito por você, conta a assistente social. E ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer uma condenação para a gente, como se fosse algo assustador. No momento em algum, meu marido falou dessa questão de política de esquerda e de direita. Ele estava querendo focar na fala dele em relação à universidade em si, e aí ele misturou vários assuntos. O casal não conseguiu mais ir à igreja depois do episódio. A gente se sentiu descartável, né? Ficamos com essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. O que me chateou mais a gente foi essa intolerância. Que o pensamento contrário seria colocado dessa forma como se fosse pecado ou coisa do tipo, ela diz. E com isso a gente não retornou mais, nem ninguém procurou a gente. Então, ninguém se importou, essa é a verdade, com a nossa saída. Saitinhos. João Estrela e a esposa moram em São Paulo, diferente de Alisson, Marta e Deolana, vão continuar frequentando a igreja apesar da pressão pelo voto em Bolsonaro, em que o casal não pretende votar. O nome de Bolsonaro está novamente nos curtos, irmãos, eles se dirigem ao presidente como candidato correto. É candidato bem, e os demais candidatos, todos dependentes da ideologia, são os adversários, são candidatos do mal, digamos. Ele conta que, além do voto para presidente, pastores chegaram a indicar nomes e número de candidatos a cargos legislativos no primeiro turno do templo. Geralmente a questão tem essa parte dos avisos nos finais do culto. Então o pastor comentou, alguns irmãos tinham perguntado para ele algumas questões de candidato para deputados e senadores. Então ele falou para quem quisesse, estava sendo montada uma lista de candidatos a deputados de que fosse que seria disponibilizado para os irmãos que procurassem. Frequentes dos comentários ouvidos pela reportagem, os relatos sobre indicação de votos dentro e fora do templo não vêm só de evangélicos. Pessoal, eu tô com preguiça de ler o resto porque eu quero jogar algum jogo aqui, então tá. Se você quiser, você que procura a reportagem e lê o resto.